internacionais. O presente trabalho trata-se da política externa de Portugal. É um país europeu com uma rica história de exploração marítima e diplomacia. Sua política externa é fortemente influenciada por sua participação na União Europeia e na Organização do Tratado de Atlântico Norte, OTAN, além de suas relações históricas com países de língua portuguesa. Portugal está dividido administrativamente em várias unidades territoriais, regiões autônomas, Açores e Madeira, que possuem autonomia administrativa e política. Distritos. Portugal continental é dividido em 18 distritos. Municípios que existem 308 municípios, que são a principal unidade administrativa local. Freguesias são a menor divisão administrativa, totalizando 3.902 em todo o país, segundo o INE, que é Instituto Nacional de Estatística, INE 1994. Contexto histórico. Na Conceição do Carvalho 2019, a política externa portuguesa foi desenhada depois de 1974, baseada em duas premissas fundadoras: a descolonização e a integração europeia, sendo articulada em termos de 3 eixos geopolíticos. O autor destaca que o primeiro desses eixos foi a integração de Portugal na União Europeia, em 1986. A entrada de Portugal na União Europeia marcou uma reorientação de sua política externa, fortalecendo sua posição na Europa e promovendo o desenvolvimento econômico, por meio de parcerias comerciais e políticas de coesão. O segundo eixo atlântico, representado pela integração do país na Organização do Tratado de Atlântico Norte, a relação com os países de expressão portuguesa e com o mundo atlântico, especialmente os Estados Unidos, foi outro ponto-chave. Portugal manteve uma forte aliança com a OTAN e estreitou laços com o EUA, que é Estados Unidos da América, garantindo segurança estratégica e apoio à sua transição democrática. O último, que muitos outros apelidam de eixo lusófono, a manutenção de laços diplomáticos, culturais e econômicos com os países de língua portuguesa, principalmente os da África e do Brasil, tornou-se uma prioridade. Calvário 2019. Contexto político. A formulação da política externa de Portugal está profundamente enraizada em seu contexto político interno, que influencia tanto os objetivos estratégicos quanto os instrumentos diplomáticos disponíveis ao Estado. Conforme argumenta Kahn, 2000, o desempenho de políticas públicas complexas como a industrial ou externa depende da capacidade institucional do Estado e da configuração de suas coalizões políticas. No caso português, essa lógica se manifesta na forma como o país equilibra sua identidade atlântica e europeia, ao mesmo tempo em que mantém laços históricos com o mundo lusófono. A transição democrática após a Revolução dos Cravos, em 1974, redefiniu os eixos da política externa portuguesa, com a ênfase na integração europeia e na cooperação multilateral. A entrada de Portugal na Comunidade Econômica Europeia em 1986 consolidou
um compromisso político com os princípios democráticos, estabilidade industrial e desenvolvimento econômico, elementos que, segundo Can 2000, são cruciais para as políticas estatais eficazes. Paralelamente, a política externa portuguesa passou a incorporar o multilateralismo como orientação estratégica, reforçando sua participação ativa em organizações como a União Europeia, o OTAN, a ONU e a CPLP. Objetivos estratégicos. A política externa de Portugal é estruturada em torno de 6 objetivos estratégicos principais, que refletem tanto a herança histórica e geográfica do país, quanto a sua prioridade contemporânea nos cenários internacionais, que são a Europa, o Atlântico, o mundo de expressão portuguesa, a comunidade portuguesa, a internacionalização da economia e o multilateralismo. Angola. O relacionamento luso-angolano é caracterizado por um diálogo político e visitas de alto nível regulares, demonstrando assim a vontade comum de aprofundar a relação entre os dois Estados, com benefícios mútuos para os seus povos. O diálogo político está estruturado em torno de uma comissão mista intergovernamental, criada em 2017, que tem como objetivo promover o desenvolvimento do relacionamento bilateral, fazer o segmento dos instrumentos bilaterais e proceder à consulta sobre temas de interesse comum. Tanto ao nível bilateral como multilateral, a relação entre os dois países beneficia ainda da pertença comum à comunidade de países de língua portuguesa. Brasil. Portugal partilha com a República Federal do Brasil um relacionamento único, alicerciado num passado e numa língua comum. O reconhecimento do Brasil enquanto país independente por parte de Portugal e o estabelecimento de relações diplomáticas datam de 29 de agosto de 1825, ocasião em que foi assinado o Tratado de Paz, Amizade e Aliança, também conhecido como Tratado do Rio de Janeiro. Em viatura, data de 14 de abril de 1826, quando Carlos Matias Pereira assumiu funções de encarregado de negócio na legação portuguesa no Rio de Janeiro. Cabo Verde. O relacionamento luso-cabo-verdiano é caracterizado por um diálogo político e visitas de alto nível reguladores, demonstrando assim a vontade comum de aprofundar a relação entre os dois Estados, com benefícios mútuos para os seus povos. Guiné-Bissau. O relacionamento político-diplomático entre Portugal e a Guiné-Bissau tem se pautado por uma proximidade e um dinamismo significativo, com um elevado número de visitas do alto nível de periodicidade regular. No ano de 2023, destacam-se visitas de Suas Excelências, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Bissau por ocasião da celebração dos 50 de independência da República da Guiné-Bissau. Moçambique. Em 7 de setembro de 1974, é celebrado um acordo entre Portugal e a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, para a independência de Moçambique, a 2 de outubro de 1975. É celebrado um acordo de cooperação com Moçambique. Em 25 de maio de 1981, é celebrado em Maputo, entre a República Portuguesa e a República Popular de Moçambique, um acordo comercial, um acordo de cooperação econômica e um acordo no domínio de saúde.
A 12 de outubro de 1983, é celebrado um protocolo de cooperação no setor industrial com Moçambique e um tratado de amizade e cooperação. São Tomé e Príncipe. O relacionamento entre Portugal e São Tomé e Príncipe é caracterizado por um diálogo político e visitas bilaterais regulares de alto nível, uma grande proximidade e uma crescente cooperação bilateral. A relação entre os dois países beneficia ainda da pertença comum à comunidade dos países de língua portuguesa, cuja previdência é assumida por São Tomé e Príncipe entre 2023 e 2025. Aspectos econômicos. A dimensão econômica da política externa portuguesa tem sido um dos pilares fundamentais da sua atuação internacional, com ênfase na diplomacia econômica e na internacionalização das empresas nacionais. Em 2024, Portugal demonstrou resiliência e dinamismo no comércio externo, apesar dos desafios macroeconômicos globais. As explorações portuguesas de bens e serviços atingiram um novo recorde no primeiro semestre de 2024, totalizando 74,6 mil milhões de euros, um aumento de 3,6%, que é 2,7 mil milhões de euros, em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Aspectos ideológicos e valores. Os aspectos ideológicos e valores de uma sociedade referem-se ao conjunto de crenças, ideias, normas, preceitos morais e sociais que moldam a percepção e a visão do mundo dessas sociedades. Esses elementos norteiam as estruturas sociais, políticas e religiosas, orientando as decisões coletivas e individuais. No caso de Portugal, a evolução dos valores e ideologia foi profundamente marcada por transformações políticas significativas, como a transição da monarquia para a república, a Revolução dos Cravos e a integração da União Europeia. Percepção internacional. A percepção internacional de Portugal tem se fortalecido nos últimos anos, refletindo uma estratégia eficaz de promoção da sua imagem no cenário global. Em 2024, o país alcançou 27ª posição no Global Software, subindo 3 lugares em relação ao ano anterior. Este índice avalia a capacidade de uma nação influenciar outros autores internacionais através da atração de persuasão em vez da coerção. Este avanço deve-se a melhorias significativas em diversos pilares como negócios e comércios, relações internacionais, cultura e patrimônio, pessoas e valores e mídias e comunicação. A pontuação global de Portugal aumentou de 14,6 a 100 em 2020 para 50,1 por 100 em 2024, demonstrando um crescimento consistente na sua influência internacional. Conclusão. Em jeito de conclusão, durante a elaboração do nosso trabalho, percebemos que a política externa de Portugal tem demonstrado um esforço constante para fortalecer sua presença no cenário internacional, buscando equilibrar interesses econômicos, diplomáticos e culturais. No entanto, apesar de avanços notáveis, há desafios que ainda precisam ser enfrentados, como a necessidade maior assertividade na defesa de seus interesses e uma maior diversificação de parceiras estratégicas. Além disso, a dependência de certos mercados e a limitação de recursos podem restringir a capacidade do país de atuar de forma mais proativa em questões globais. Ao articular sua identidade nacional com os desafios e oportunidades do século XXI, Portugal reafirma sua vocação de ponto entre continentes culturais e interesses, projetando-se como um ator confiável e relevante ao cenário internacional.
Essa coerência entre valores, interesses e ações externas continua sendo o alicerce de sua política internacional, promovendo estabilidade, cooperação e projeção global. Portanto, uma política externa mais inovadora, com foco na sustentabilidade e na aplicação de alianças, pode contribuir para que Portugal alcance uma posição mais sólida, influente no mundo. Essa análise mostra que, embora haja avanços, há espaços para melhoria que possam garantir uma atuação mais eficaz, alinhada com interesses nacionais.